Nós temos a alegria de anunciar a tribuna da casa, a nossa irmã, divulgadora da doutrina na nossa região, Magali Graf. Ela é tarefeira da nossa casa irmã em Itajaí, Centro Espírita Jesus Nazareno. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Tá. Boa noite, que a paz do Divino Mestre possa estar com todos nós. Nós vamos falar hoje sobre a busca da felicidade. E quem é que não quer ser feliz, né? Por isso nós estamos aqui. Por isso vivemos dia a dia. E aí, eu gostei muito dessa imagem de um menino brincando feliz na grama, carregando uma pipa ao vento. Quem é que não tem uma lembrança dessa da infância, né? Pelo menos algo, um momento em que fomos livremente felizes, sem pensarmos em nada, sem termos nenhuma preocupação, de uma forma bem simples. E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. O que vem a ser felicidade? A qualidade, nos diz o dicionário, né? A qualidade é o estado de ser feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfatória. Satisfação, contentamento, bem-estar físico e mental. A qualidade ou estado de ser feliz. Eu achei interessante essa daqui, estado de uma consciência plenamente satisfatória. Se nós não estamos com a consciência tranquila, satisfeita, não conseguimos ser felizes. Ou boa fortuna, sorte, né? Porque para muitos ainda a felicidade é sinônimo de ter sorte na vida, sorte no sentido financeiro ou de ter coisas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, Kardec e os irmãos superiores vão citar: a felicidade não é deste mundo. Está no Eclesiastes, no Antigo Testamento, né? A felicidade não é deste mundo. E aí, Jesus vai dizer: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Jesus sabia do estado da terra, do estado de cada um de nós, já há 2000 anos, como governador espiritual desse planeta, espírito luminário, espírito puríssimo, que presidiu a formação do planeta. Ele já era um espírito puro naquela época, tendo recebido do Criador a missão de ser o governador de um planeta. E isso nos quer dizer o quê? Que nós estamos num constante progresso. E vamos entender a felicidade, a abrangência do que é ser feliz, conforme formos progredindo. Porque para aquela criança que nós vimos na abertura, ser feliz era aquilo, brincar de empinar pipa na relva, na grama. Hoje, para nós, não seria sinônimo de felicidade. Vocês se imaginam empinando uma pipa e estando felizes da vida? Não, né? Então, conforme nós vamos evoluindo, o nosso conceito vai se ampliando. Aí Jesus disse, não desanimem. Tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Eu trago conhecimento, eu trago ensinamento do que é importante fazer para conseguir a felicidade, para conseguir ser feliz. E aí nós vamos ver, no Evangelho segundo o Espírito, a mensagem desse cardeal, desse homem que foi o cardeal Marlot, François Nicolas Madeleine. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouve sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Olha, vejam bem,
Nem a fortuna, nem o poder e nem mesmo a juventude florescente são condições da felicidade, nem a junção dos três. Porque tem pessoas que têm fortuna e não são felizes. Falta algo. Vocês devem ter exemplo, eu mesmo conheci pessoas assim que enriqueceram e tinham tudo de material. E eram infelizes no relacionamento, infelizes com a família, infelizes, os filhos não compreendiam, ou eles não compreendiam. Enfim, faltava algo. Não conseguiu coordenar a felicidade. Nem o poder. Porque o que é o poder? Poder de mando, comando, de administração. Isso também não traz felicidade, porque conhecemos pessoas poderosas que não são felizes. E a juventude, a beleza, também não é sinônimo, senão não teríamos tantos jovens se suicidando, ou indo para o caminho das drogas, que vão obnubilar, vão esmaecer a consciência para que eles não consigam conviver com a sua realidade. Vão fugir através das drogas. Juventude também não é sinônimo de felicidade. E hoje nós vemos que as pessoas buscam cada vez mais, pelo auxílio da ciência, ser jovens, permanecerem jovens. É difícil para muitas pessoas admitir a passagem dos anos. E nós vemos um monte de exemplos disso. Mas se a juventude fosse sinônimo de felicidade, também não veríamos tantas mulheres lindas, desejadas pelo físico, enfim, e homens, da mesma forma, infelizes. Tantos artistas de cinema, tantas pessoas que têm tudo, às vezes, a riqueza, a felicidade, a juventude, e estragam sua vida. Não conseguem conviver. E o poder, o sucesso, e não conseguem. Então, esse cardeal, provavelmente foi uma pessoa que ouvia através da confissão, sei lá, muitas pessoas que vinham até ele e diziam que não conseguiam ser felizes. Ele conhecia muitas histórias, né? No Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta aos espíritos superiores: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? É possível a gente ser feliz completamente? Não, pois a vida lhe foi dada como provação ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Olha, então, nesse momento, e nem na época de Kardec, não era possível ter a felicidade completa no planeta. Por quê? Porque nós estamos ainda saindo e entrando num outro nível, num planeta de provas e expiação, né? E vai depender de nós abrandar. Mas nós podemos, sim, abrandar as nossas dificuldades, ir diminuindo aos poucos, na medida em que vamos aprendendo, evoluindo em conhecimento e fazendo bem, evoluindo moralmente. E podemos ser tão felizes quanto se pode ser na Terra, na condição da Terra. Então, o que ele quis dizer? Aí nós vamos mais adiante. A felicidade terrena, ele faz outra pergunta. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de cada um faz a desgraça do outro. Olha Kardec. O que é importante para mim, para o outro é uma desgraça. O que ele quer dizer? Que para cada um vai botar a felicidade num objetivo, né? Se eu for perguntar aqui para cada um de vocês, um vai dizer: eu queria, felicidade para mim é ter saúde, é ter meus filhos comigo, é ter dinheiro para viajar, fazer a volta ao mundo, Cada um vai ter uma resposta. Então, Kardec já percebia isso naquela época, e ele fez a pergunta: há, entretanto, uma medida da felicidade para todos os homens? Aí os espíritos superiores respondem de uma forma sucinta e maravilhosa. Os espíritos superiores conseguem, assim, é uma das características, eles conseguem dizer numa frase o que eu falaria em 10 horas, né? Para a vida material, a posse do necessário. Então, para a vida material é importante para a felicidade ter o necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Se
para a vida material é importante ter o necessário, e é mesmo, porque nós estamos no mundo ainda que tem matéria. Precisamos ter um mínimo de conforto, um mínimo de segurança. Por quê? Porque senão não vamos ter tranquilidade nenhuma. Né? Vamos estar desabrigados de uma tempestade, vamos estar, enfim, numa situação como tantos irmãos estão. E não vamos ser felizes. Mas a posse do necessário. Os espíritos amigos não disseram, olha, preciso ter 10 casas, 300 pares de sapato, e, quer dizer, por que nós não nos contentamos ainda com o necessário? Por que nós temos tanta necessidade de acumular, às vezes de uma forma exagerada? Aí nós temos que entrar na psicologia do ser. Por quê? Porque temos medo de que falte, mesmo tendo. Então eu compro 3, porque vá que aconteça uma coisa, e aí eu vou guardar. Só que às vezes eu não vou usar um, os outros vão ficar uma vida toda. E a gente conhece pessoas que vão fazer uma mudança de casa, e aí de repente ficam um mês para tirar as coisas dentro de casa. É tanto vestido, é tanta roupa, é tanta isso, é tanto aquilo, e a pessoa não usa. Porque se ainda usasse, mas não usa, fica guardando, porque um dia eu posso usar. E vai comprando. Eu estou usando como um exemplo. Né? Então nós temos que refletir se nós temos o necessário, se não estamos passando da medida muitas vezes. Por quê? Porque temos medo que falte. Mas será que vai faltar mesmo? Será que eu não estou desperdiçando o meu tempo, a minha tranquilidade, no acúmulo de bens materiais? Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Ou seja, para a nossa vida de espírito, para a nossa vida de tranquilidade, para o desenvolvimento moral, ter consciência tranquila. Porque não tem nada pior do que nós, quando tentamos dormir à noite e ficamos rolando a cabeça de um lado a outro no travesseiro, preocupados com alguma coisa. Isso é não ter consciência tranquila. Ah, mas será que fui eu que fiz? Não. Será que foi o outro? Mas aquilo fica me incomodando. E enquanto eu não resolver, de alguma forma, eu não vou ter tranquilidade. E às vezes nós vamos buscar através de um comprimido, que também é importante quando há necessidade, mas assim, as pessoas exageram. Porque o comprimido me faz dormir e abafa a minha consciência. E o problema vai para debaixo do colchão, mas está lá. Né? Então nós temos que encarar os nossos problemas, ver como eu posso resolver. Então, se eu tenho condições de resolver, depende de outra pessoa, tentar conversar com a pessoa, tentar pedir perdão, tentar perdoar, tentar ver no que eu posso ajudar, se é um problema de família, com tranquilidade, ou no momento, tentar fazer um meio de campo. Não tem condições de resolver, larga de mão. Entrega para Deus. Tentou tudo, não vai ficar sofrendo. Às vezes por questões materiais. Todo mundo tem, eu também tenho, problemas familiares, onde envolvem irmãos, envolvem tios, envolvem herança, aí um quer, outro não quer, outro briga, outro isso, um quer a mais, outro quer a menos, e as pessoas ficam sem dormir. Por quê? Porque muitas vezes é o necessário, mas às vezes aquilo é o supérfluo. Não, mas eu tenho direito, eu vou brigar, não, porque não sei o quê. E a gente perde isso daqui, ó, a tranquilidade da consciência. Então, muitas vezes é importante deixar. Porque quando eu me desgasto, fico noites sem dormir, eu estou gastando aquele tubinho de energia, de vida, que quando eu reencarnei, eu recebi. Aí o que vai acontecer? Muitas vezes nós queimamos dias e dias ali e vamos desencarnar mais cedo. Por problemas que nós não tentamos resolver, ou ficamos teimando. Enfim, eu estou colocando como um exemplo.
Porque eu não quero pensar que alguém não durma ou não tenha consciência tranquila porque está fazendo mal deliberadamente. Está sendo teimoso, fazendo mal e castigando e judiando. Não, porque nós vemos muito isso, assim, infelizmente, nos relacionamentos. Não, porque ela me largou, porque ele me largou, porque me trocou, porque não sei o quê. E a gente fica, e tem pessoas que ficam à noite, dia e noite, conjurando, reconjurando e desejando mal. E porque não vale a pena. A vida é uma só. Não podemos segurar ninguém ao nosso lado. Então temos que reconstruir a nossa vida. Muitas coisas não competem a nós. E nós estamos nos desgastando. Então é nesse sentido, ter a consciência tranquila, fazer de tudo para ter a consciência tranquila. E ter fé no futuro. Porque não tem nada pior do que alguém que não tem esperança. Né? E nós temos, enquanto espíritas, esperança. De que se nós estamos sofrendo hoje, e não tem uma explicação nessa vida, é consequência de erros cometidos em vidas passadas. E que ninguém caiu de paraquedas ali naquela família, naquela situação, naquele lugar. Nós planejamos isso, em grande parte. 90% das pessoas. Só aqueles que não têm condições mesmo, que é compulsório, obrigatório pela lei. E ainda é para o bem da pessoa. Nós planejamos isso. E aqui o que nós fazemos? Porque esquecemos, e aí nós ouvimos aqui, mas, gente, olha, qualquer problema é fruto que você não entenda de vidas passadas. Porque foi perguntado também, mas como é que eu vou saber o que eu tenho que resolver se eu esqueci, é dado a bênção do esquecimento quando nós reencarnamos, para o nosso próprio benefício. Ora, os espíritos falaram, vejam, não dessa forma, mas vejam onde está o teu problema, aquilo que é difícil de resolver, é isso que tu tem que dar atenção e resolver. Senão você vai falhar novamente. É com aquela pessoa difícil, com aquele vizinho, com aquela sogra, com aquele genro, com o primo, com o pai chato, a mãe difícil. Enfim, são provas ou são expiações. Mas nós temos a fé do futuro, sabemos que vamos viver outras vidas. E que se hoje somos infelizes, se fizermos a coisa certa, vamos passar de ano e vamos ter condições de virmos melhores numa próxima vida. Ou seja, se hoje eu embarco numa viagem de avião, nem na terceira classe, na última classe, se eu melhorar, se eu me empenhar, daqui a pouco eu vou conseguir vir melhor, numa situação bem melhor. Né? É mais ou menos essa comparação. Aí o livro, os espíritos vão explicar o que é isso daqui, né? Que falou aqui, provas e expiações. Pela condição do mundo de provas e expiações, não podemos ser felizes completamente. Por quê? Porque existe uma classificação dos mundos, está no livro dos espíritos, também no Evangelho. Os mundos, os planetas, eles têm uma classificação. Porque tudo evolui no universo. Então, existem os mundos primitivos que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. O nosso mundo, o nosso planeta, já foi um mundo primitivo. Né? Não preciso nem explicar. Onde havia uma primitividade geral de animais, de primeiras encarnações de espíritos, certo? Aí evoluiu para o mundo de provas e expiações, onde a humanidade vai, já tendo conhecimento tecnológico, conhecimento de ciência, mas ainda há uma predominância do mal. Ainda nós somos maldosos. Em que sentido? Somos egoístas. É aquela coisa, eu quero para mim, então eu vou pegar 10 milhos para mim, mas eu poderia ficar só com 3 e dividir, deixar os outros. Não, mas eu vou ficar os 10 para acumular. E para o outro falta. Tudo bem, só que de repente eu vou lá e tiro ainda o milho do vizinho. Acabo com a horta do vizinho, com a plantação, porque eu quero só eu dominar. Isso é o mal, é ser egoísta, é pensar só em si. E por trás de tudo isso existe ainda um medo inconsciente, um medo muito primitivo de faltar. Nós ainda não nos conscientizamos de que existe abundância no universo.
Nós só não acessamos essa abundância porque Deus dá de tudo. Ele sabe de tudo. O problema é nós entendermos isso. Né? Então, a Terra está saindo já, entrou no mundo de regeneração, mas está bem no comecinho. Aonde a alma ainda tem que espiar, mas vai adquirir forças, repousando muitas vezes até das fadigas da luta. Ou seja, nós estamos entrando no mundo de regeneração. Isso é um processo que não é assim, mudou, virou a página. Não, às vezes são 50, 500 anos para nós vermos isso daqui realmente, né? Vai depender da humanidade, não é taxado por Deus ou pelos espíritos que comandam o planeta, né? Por Jesus. Vai depender do nosso livre-arbítrio. Pode ser em 50 anos. E por que nós estamos vendo tanta confusão? Porque nós sabemos que foi dado a chance para todos os espíritos que estavam nas regiões que envolvem a Terra reencarnarem. Então nós estamos vendo hoje, parece essa situação assim que o mundo está para explodir. Os valores já não são mais os mesmos. Há uma confusão de tudo. Porque nós temos encarnado aqui os que são bem maldosos ainda, espíritos ainda muito, muito apegados à raiva, ao ódio, deliberadamente, e aqueles que já estão melhor, quer dizer, é uma graduação. E nós? Agora, eu não sei se nós estamos mais para lá, mais para cá, mas nós estamos aqui também nessa situação. Vai depender do entendimento de cada um, de como cada um já está vendo a coisa. E os espíritos vão continuar reencarnando, nós, né? E aos poucos, esses que não estão, que estão tendo a chance, não aceitam, eles vão ser retirados e vão ser levados para um mundo que esteja nesse estágio aqui, mundos primitivos, para recomeçar. Para ter a chance de recomeçar. E aí tem espíritos lá que são primitivos no sentido de início das reencarnações. E esses espíritos, nós, digamos, se eu for para lá, eu vou ser malzinha, mas eu vou ter conhecimento. E eu vou ensinar, eu vou ajudar a desenvolver aquelas comunidades. Foi o que aconteceu com a Terra. Né? Os exilados de Capela, para quem quiser entender. Enfim, mundos de regeneração, nos quais a alma ainda tem que espiar, isso eu já falei. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Aí é maravilhoso, onde o bem está aqui e o mal aqui, bem pouquinho. Hoje está assim. Né? Mundos celestes ou divinos, habitação dos espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. A gente nem consegue imaginar o que seja isso, seria o céu, né? Antigamente. Mas aí muita gente pensa assim, mas por que eu não poderia estar num mundo desses, reencarnar num mundo desses? Nós nem teríamos condições. Porque nós iríamos ser como uma fruta podre, numa fruteira, a gente iria fazer, porque nós ainda fofocamos, ainda nos comprazemos, às vezes, com uma situação ruim, a gente deseja o mal, depois pensa, não, o que eu estou pensando? Volta. Quer dizer, nós estamos nessa luta, já estamos melhores, mas não temos condições ainda de entender o que seria um mundo divino, um mundo celeste. Mas vamos chegar lá, pelo processo evolutivo. A felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir, diz Voltaire, e é verdade. Eu posso dar felicidade sem possuir. Eu posso demonstrar alegria, cumprimentar as pessoas com boa vontade. Eu posso orar pelas pessoas, fazer algo bom. Eu não tenho, mas eu vou me esforçar para. Então, quanto mais eu vou dar, eu vou adquirir. Quanto mais eu me empenho, mais esse hábito vai se transformar num aprendizado. Porque é assim, não é verdade? Nós temos que nos empenhar. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, aprende e cai, vacila, vai assim. Daqui a pouco, de tanto tentar, né? Esses são hábitos, nós vamos adquirir um hábito e vamos adquirir um aprendizado automático. Então, nós temos que, se eu quero ser feliz, eu tenho que pensar em felicidade. Meu pensamento é energia. Eu tenho que desejar a felicidade. Pensamento é energia. Vai atrair algo positivo ou situações semelhantes. Porque nós acabamos por pensar o tempo todo nos problemas. 99,9% em volta de nós, em volta da nossa energia, são os nossos problemas. São as dificuldades. Então nós temos que começar a mudar um pouquinho
Pensar 3 vezes ao dia em felicidade, ou em fazer algo bom, ou se sentir feliz vendo algo, vendo alguma coisa boa, rindo um pouquinho, desejando isso para o outro. Jesus colocou: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam o vosso tesouro. Aí estará o vosso coração. Por quê? Onde estiver a nossa intenção, vai estar o quê? A nossa vida. Então, Jesus já orientou há 2000 e poucos anos atrás. Não se preocupem em ajuntar a matéria, coisas materiais. Não quer dizer que nós não podemos e nem devemos nos preocupar com a matéria. Claro que eu tenho que me cuidar. Claro que posso melhorar o meu lar, ou pensar em ter uma reservazinha para um futuro, para uma velhice, claro. Mas a minha única preocupação não pode ser essa, como é de muita gente. E muitas vezes nossa. Claro que eu posso me cuidar no sentido de comprar um creme, pintar o cabelo, fazer... Claro, mas não pode ser a minha única preocupação, porque aí, quando eu desencarnar, o que eu vou levar para o lado de lá? Por isso que nós vemos muitos espíritos errantes, preocupados com questões materiais somente, tão somente. Porque ficam em volta da terra, ficam em volta daquela situação, ficam em volta dos livros, do tesouro, daquilo com que se preocupou única e exclusivamente. Quem dera fosse os livros, às vezes é só questão material. Né? Jesus já alertou: onde tiver a tua intenção, aí vai estar o teu coração, a tua alma. A alma vai ficar grudada. Então vamos refletir. A alegria surge, né, de Joana de Ângeles, né? A alegria estruge diante das ocorrências simples e descomprometidas, tais como uma pequena jornada que se realiza caminhando descalço, sentindo os pés, experimentando o contato com a natureza pulsante da vida. O que ela quer dizer aqui? Que a alegria é feita de pequenas coisas. Porque se nós pensamos assim, agora teve um feriado, né? Daqui a pouco vai ter outro. Se eu não tiver dinheiro para fazer uma viagem no feriado, aqui a gente mora na beira da praia, mas a pessoa, se eu não tiver dinheiro para fazer uma viagem para poder descansar, eu vou ser infeliz, eu fico emburrada, porque... E às vezes nós fazemos a viagem, é um transtorno danado, se incomoda na estrada, vai lá, não era aquilo tudo, volta mais infeliz e chateado ainda. Então a felicidade, ela é feita de pequenas coisas, de pequenas tranquilidades. Ela dá o exemplo aqui de andar descalço, sentindo a terra sob os pés, quem sabe ficar admirando a praia. Nós às vezes moramos aqui, ou lá em Itajaí, e não paramos, na vida corrida. Quem é que para às vezes para ficar 15 minutos meditando diante do mar? Não precisa ser grande meditação. Meditação é você focar. Aí vai estar o teu coração naquele momento, a tua alma. Meditar em tranquilidade, agradecendo por esse dia maravilhoso, por aquele momento bom de estar com alguém, em família. A felicidade é feita de pequenas coisinhas. Noutras vezes, a felicidade surge quando se rompe a masmorra dos limites que se espraiam os olhos por sobre o mar, viajando sem medo pela imaginação. Ou se apresenta quando tem início a alma colorindo a terra e vencendo a sombra, em mensagem de vitalidade e de despertar. Ou se manifesta no momento em que se estão plantando sementes após o amanho do solo, no despertar do espírito de Joana e Divaldo. Então, o que ela está falando aqui? Que na verdade, para nós, a felicidade é quando eu começo a romper os limites que me seguram, que me aprisionam. Quando eu tenho um conhecimento maior, quando eu adquiro um bônus hora, né? Como dizia, adquiro assim, um valor moral. Isso é a libertação. Isso vai me alçar a uma felicidade maior. Quando eu me liberto dos problemas. Mas não dos problemas aqui, quando eu encaro esses problemas de uma forma diferente. Sem aquilo ficar me atormentando, dia e noite.
Quando eu estudo um pouquinho, que eu entendo um pouco do porquê que eu estou aqui na Casa Espírita, por exemplo, ou quando eu vou estudar algo diferente, desenvolvendo o meu intelecto, né? É mensagem de vitalidade, de vida, me renova. Até uma viagem, até estar com amigos. Mas não basta só isso. Nós somos espíritos imortais, nós temos que desejar algo mais, além de bens materiais. Aquilo que eu vou levar quando eu desencarnar. Porque o caixão, infelizmente, não tem gaveta, porque se tivesse, seria bom. Tem gente que até pede para se enterrar com o carro, que a gente já vê isso, né? Que uns doidos da vida, infelizmente, uns irmãos aí, não adianta, o ladrão vai lá e tira, já fazia com os faraós, que se enterravam com todos os escravos, e os ouros, os ladrões já eram espertos, iam lá e tiravam. Para que ele vai levar tudo isso? Né? A felicidade não é algo pronto, é o resultado de suas próprias ações. Ela não vem pronta, o nosso espírito tem que buscar pelo livre-arbítrio, pela livre vontade, tem que desejar. Dalai Lama, né? Eu vou contar uma história que eu vi no início do ano no Facebook, verdadeira, da Holly Butcher, uma australiana de 27 anos, que faleceu no dia 1º desse ano. Foi bem no início do ano que publicaram a história dela. Ela deixou uma carta que acabou sendo publicada nas redes sociais. Eu peguei alguns trechos. E aí mostrava fotos dela, né, com o cachorro, com o marido, com ela era bem jovem, com os pais. Então ela disse o seguinte: essa é uma coisa da vida. É frágil, preciosa, imprevisível. Será que a vida é frágil, preciosa, imprevisível? É. A gente sabe da fragilidade da vida porque daqui a pouco eu adquiro uma doença. Só quem está doente sabe como a vida é frágil, né? E é preciosa. Porque muitas vezes, nem dando tudo que eu tenho no banco e acumulei, eu não vou conseguir preservar a minha vida. Ela não conseguiu. Porque ela adquiriu um câncer. Não tinha que pagasse, porque não teve cura. E é imprevisível. Nós estamos aqui, mas não sabemos se vamos acordar amanhã de manhã, encarnados. Vamos, né? Não sabemos quanto tempo temos. E a cada dia é um presente. Eu tenho 27 anos e não quero ir agora. Amo a minha vida e estou feliz. Devo isso aos meus entes queridos. Mas o controle está fora das minhas mãos. É verdade. Né? Só quero que as pessoas parem de se preocupar tanto com as coisas pequenas e as tensões insignificantes na vida. E tentem se lembrar de que todos nós temos o mesmo destino depois disso tudo. Será que nós nos preocupamos com coisas pequenas durante a nossa vida? Olha a mensagem dela. Só quero que as pessoas parem de se preocupar tanto com as coisas pequenas e as tensões insignificantes. Se nós formos analisar, a maioria das nossas preocupações são pequenas. Nós nos irritamos por coisas pequenas. E eu digo porque eu também faço isso. Você está no trânsito, alguém vem, né, e a gente já xinga, já fica irritada. Ou, ai, pressa, o cara está andando devagar e eu tenho pressa para ir. Mas eu deveria ter saído um pouco mais cedo, me planejado talvez. Nós sabemos que o trânsito está difícil, entre aqui na nossa região. Cada vez mais complicado. Então, assim, são coisas pequenas e tensões, e vamos adquirindo tensões do dia a dia, porque não deu certo, porque, eu sei de pessoas que, meu Deus, tem que, às vezes, conversar com um familiar, e no aniversário, não vou encontrar fulano, beltrano, não vou. Cria uma tensão, deixa de ir. É insignificante isso, né? Porque nós todos temos o mesmo destino. Ela já sabia que ela ia desencarnar logo. Então, faça o que puder para que o seu tempo seja incrível, sem besteira. Será que nós gastamos o nosso tempo com besteira? Vocês não sei, mas eu, de vez em quando, estou fazendo um balanço, porque eu gasto. Claro que ninguém tem que ficar aqui, a gente não pode ter lazer, a gente tem que ter lazer, mas como é que eu estou gastando o meu tempo? Se eu soubesse que eu tenho 3 meses de vida, como é que eu iria gastar meu tempo? Nesses momentos
que você estiver lamentando por coisas ridículas, apenas pense que alguém está realmente enfrentando um problema. Ela estava falando dela, né? Às vezes um reclama, porque a costureira não fez, porque fulano, porque meu marido, porque... Coisas ridículas, nós gastamos tempo, gastamos energia. E que ela quer dizer, o problema é o que ela estava vivendo, e tantos outros, puxa, vou morrer. Seja grato pelo seu pequeno problema. Não faz mal reconhecer que algo é irritante, mas tente não continuar a carregar isso e afetar negativamente o dia das outras pessoas. Olha, nós somos humanos. Claro que eu tenho o direito de ficar irritada de vez em quando, chateada se alguém me engana, se alguém, sei lá, tenta me passar a perna, ou, enfim, ou alguém chega lá e me diz um monte de coisa sem eu merecer. Nós somos humanos. O que nós não podemos, nos diz a doutrina espírita, é manter aquela animosidade constante, aquela raiva. Acordo pensando nisso, durmo pensando nisso, acordo pensando nisso. Por quê? Porque eu estou criando uma atmosfera em volta de mim que vai se ligar à atmosfera, a situações semelhantes, a energias semelhantes. Pode atingir a pessoa, se a pessoa estiver na mesma vibração, ou não. Às vezes a pessoa não está nem aí, no sentido que ela não fez por mal, ou não se apercebeu, e aquilo volta para mim, e eu fico enchendo a minha vida de negrume, de coisa negativa, energia pesada. Né? E nós não temos o direito de afetar negativamente o dia das outras pessoas, e é verdade. Porque nós somos responsáveis por essa psicosfera. Porque se alguém estiver aqui pensando, o que eu tenho que fazer amanhã, porque não sei o que, eu pensando, a fulana vai me pagar, porque amanhã no trabalho, eu estou corrompendo a psicosfera, e eu vou ser responsável por essa ação. Se eu estiver aumentando a animosidade em família, eu tenho que ser a pessoa que tenta levar paz. Não é que eu não possa me posicionar, mas uma coisa é eu chegar e dizer, a minha verdade é esse copo, e se ninguém tiver esse copo igual, então ninguém mais vai falar comigo, porque eu vou... E ficar. Nós vamos ser responsáveis, não só pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu penso, porque eu estou jogando isso na psicosfera. Outros espíritos vão se ligar àquilo, e aquilo vai aumentar. Olha a nossa responsabilidade. Veja como o céu é azul e como as árvores são verdes. É tão lindo. Pense como você é sortudo por poder fazer isso, apenas respirar. Né? Ela tinha um cachorro parecido com esse. Então ela estava lá na Austrália, um lugar parecido com a nossa beira-mar aqui, olhando, tinha fotos dela na praia, e é verdade. Quando nós não podemos fazer algo, nós prestamos atenção. Agora, para nós é rotina ver um mar azul de vez em quando. O cara que mora lá no interior do interior que não pode ver mar, para ele é uma bênção. Né? E para nós é banal respirar. Mas se a gente acordar amanhã com um problema sério e não conseguir respirar, aí vai ser difícil. Nós vamos prestar atenção. E é tudo tão insignificante quando se olha para a vida como um todo. Estou vendo o meu corpo desaparecendo diante dos meus olhos e não há nada que eu possa fazer. E tudo o que eu desejo agora é que eu pudesse ter mais um aniversário ou Natal com a minha família. Ou apenas mais um dia com o meu parceiro e o meu cão. Isso daqui eu acho interessante. Vai chegar o final do ano, que esse ano passou voando, né? Aí tem pessoas que se estressam. Meu Deus, porque eu não vou passar o Natal? Porque... Não, se eu vou... Aí eu vejo já pessoas brigando. Não, porque eu não vou na tua casa, porque teu pai é isso, porque a tua mãe é aquilo, porque o teu irmão só fala e não sei o quê. Por uma noite. Eu sei de um casal que ela não gosta da sogra, porque a sogra realmente é um pouco inconveniente, e ele não sei o quê, então ela só quer passar o final de ano, o aniversário com a família dela. Mas a família dela também tem. Então ele aceita, não sei o quê, mas assim, ela tem que enxergar a situação de uma forma diferente. Nós estamos aqui
E aquela pessoa difícil é justamente, se está na minha vida, é porque eu tenho alguma coisa para acertar com ela. Porque talvez no passado eu fui alguém que ajudou ela a ficar tão chata, irritante, pegajosa, sei lá, com transtorno. Então eu tenho que fazer a minha parte. Não dá para passar o Natal todo mundo junto, dividimos um sábado com um, domingo com outro, mas é isso que ela está falando, porque se eu souber que eu não vou ter Natal, e Deus disser assim, ó, Magali, não vai ter. Eu vou pedir, implorar, eu vou passar com todo mundo. De manhã, tarde e noite. Faço, cozinho, lavo. Não é isso que nós faríamos? Então, aqui é uma coisa, é uma brincadeira, mas assim, para ela era importante um aniversário. Lembre-se de que há mais aspectos para a saúde do que o corpo físico, e é verdade. Se ela era espírita, espiritualista, provavelmente, se não era, se tornou, naqueles meses que antecederam o desencarne dela. Né? Há muito mais aspectos para a saúde do que o corpo físico. Saúde também é saúde mental, espiritual, tranquilidade, paz, busca de conhecimento. O Dalai Lama tem uma frase que ele diz assim, você quer ter razão ou quer ser feliz? Hoje as pessoas querem ter razão e brigam, mas esquecem de que às vezes é importante deixar e ser feliz. Deixa. Não posso resolver, eu vou ficar na minha paz, na minha tranquilidade. Né? Isso não quer dizer que eu não possa ser uma pessoa do mundo, né? Dar a minha opinião, mas ficar brigando a ferro e foice, não vale a pena. Reclamem menos, pessoal, e ajudem mais uns aos outros. Dê. É verdade que você ganha mais felicidade fazendo coisas para os outros do que para si mesmo. Gostaria de ter feito mais isso. Compre algo para o seu amigo em vez de outro vestido. Leve-os para uma refeição, ou melhor ainda, prepare uma refeição para eles. Dê para eles uma planta, uma massagem ou uma vela e diga o quanto os ama. Use o seu dinheiro em experiências, isso daqui é importante. Ou, ao menos, não perca experiências porque gastou todo o dinheiro com coisas materiais. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a matéria que nós, sabe, passar um momento em família, um momento com alguém, uma pequena viagem, e nós nos preocupamos, não posso porque eu tenho que guardar. Então, daqui a pouco, passa. É isso que ela quis dizer. Doações de sangue. Mais bolsas do que eu poderia contar me ajudaram a continuar viva por mais um ano em que eu serei eternamente grata, que eu passei aqui na Terra com a minha família, amigos e cachorro, um ano em que eu tive alguns dos melhores momentos da minha vida. Simples doação de sangue. Não é aquela pessoa que doa o sangue, ela está doando vida. Às vezes mais uma semana, é isso que ela colocou, eu achei tão interessante. E nós não prestamos atenção, claro que, né? Mas assim, eu estou doando algo meu, e isso pode ajudar uma pessoa a viver um pouco mais. Ou se restabelecer, ou adquirir energia. Então não demore muito para perceber que é preciso pouco para ser feliz. Vamos encerrar com essa frase, tirada da internet, né? Mas é mais ou menos o que ela quis passar. E o que os espíritos amigos nos colocam, né? Quando eles disseram, olha, é ter o mínimo do material, é ter a consciência tranquila, é ter fé no futuro. Basta isso para nós sermos felizes no momento. Então, que nós possamos refletir durante essa semana, pelo menos, sobre isso. Vamos refletir sobre o que é importante, onde está a nossa felicidade, onde nós estamos colocando a nossa felicidade, a nossa vida, os nossos interesses. E vamos refletir sobre isso. Então, desejo a todos uma boa noite e uma excelente semana. Que assim seja.